Que a paz do Senhor Jesus envolva teu coração neste instante sagrado, alma querida. Hoje vamos falar de algo que poucos se atrevem a tocar com profundidade. A verdade nua e crua do que acontece quando a alma, liberta do corpo, finalmente enxerga a própria jornada. A verdade que não cabe em palavras fáceis, mas que precisa ser dita. Você já parou para pensar no que sentiria ao olhar para a vida que viveu, mas com os olhos do Espírito? Quando todas as máscaras caem, quando todas as justificativas se silenciam, quando o barulho do mundo finalmente cessa e você está sozinho diante da própria consciência, o que restaria? O que doeria mais? Não o que fizeram com você, mas o que você deixou de fazer. Não as palavras que te machucaram, mas as palavras gentis que você calou. Nos próximos minutos, você vai descobrir as 10 verdades profundas que Chico Xavier revelou sobre o que a alma mais se arrepende após a morte. E como essa compreensão pode transformar completamente o modo como você escolhe viver cada dia que ainda lhe resta na terra, porque o inferno não é fogo nem chamas. É a dor silenciosa de ver o bem que você poderia ter feito e não fez. É o amor que ficou preso dentro do peito. É a mão que não estendeu quando alguém precisava. É a palavra gentil que calou quando deveria ter falado. É a presença que negou quando sua companhia poderia ter salvado alguém do desespero. É o abraço que reteve por orgulho. É o perdão que guardou como arma. Chico Xavier dizia que os espíritos não temem a morte. Eles temem a vida desperdiçada. E quando o último suspiro chega, quando o coração para e a alma se vê livre do corpo, não há mais tempo. Não há mais chance de voltar atrás e escolher diferente. Resta apenas a memória dolorosa do que foi e do que poderia ter sido. Se algo dentro de você tremeu ao ouvir isso, se sentiu um aperto no peito, se percebeu que talvez esteja vivendo no piloto automático, fique comigo até o fim, porque o que vem a seguir pode ser a chave que sua alma esperava para acordar. Pode ser a sacudida divina que o tira da anestesia espiritual e o coloca de volta no caminho do amor verdadeiro. Você não está sozinho nessa inquietação, querido irmão. Muitos carregam dentro de si a sensação de que a vida está passando rápido demais, que algo importante está sendo esquecido, que o essencial ficou para depois, que as prioridades estão invertidas, que o trabalho tomou o lugar do amor, que o dinheiro se tornou mais importante que o tempo com quem ama, que o orgulho virou muralha onde deveria haver ponte. E sim, esse incômodo tem nome. É a alma tentando te alertar. É a consciência batendo na porta do coração antes que seja tarde demais. Chico Xavier sempre dizia que o espírito sabe, mesmo quando a mente ignora. Há uma sabedoria profunda dentro de cada um de nós que reconhece a verdade, mesmo quando tentamos escapar dela com distrações, justificativas e promessas vazias de que amanhã será diferente. E ele revelou, através de André Luiz e tantos outros mentores espirituais, que o maior tormento da alma desencarnada não vem de castigos externos, não vem de demônios com tridentes, não vem de fogo eterno. Vem de dentro, da memória dolorosa do que poderia ter sido e não foi, da clareza implacável das oportunidades perdidas, do peso sufocante das omissões. A revisão da vida, esse tribunal íntimo da consciência, não é feita por juízes severos sentados em tronos de fogo. Não há promotores acusando, não há advogados defendendo. É feita por você mesmo. Você revive cada ato, cada escolha, cada omissão. Mas agora com a clareza total das consequências. Você sente o que os outros sentiram por causa de você, a dor que causou, o consolo que negou, a esperança que matou, a indiferença que espalhou, a frieza que congelou corações. E ali, naquele silêncio profundo do mundo espiritual, onde não há máscaras sociais, onde não há desculpas que funcionem, a alma chora. Chora não pelos erros que cometeu com ignorância, mas pelo bem que deixou de fazer com plena consciência, porque sabia que poderia amar mais, servir mais, perdoar mais, estar presente mais, e escolheu o orgulho, a pressa, o medo, a vaidade, a preguiça espiritual. Comente aqui embaixo, ainda há tempo, se você sentiu isso tocar algo dentro de você.
Sua palavra pode ser o farol que acende a esperança em outra alma que também busca essa compreensão. Quando reconhecemos juntos essa verdade, quando declaramos em voz alta que ainda podemos mudar, a solidão se transforma em comunhão. E a força de um se torna a força de muitos. Agora vamos mergulhar nas revelações que Chico Xavier trouxe do plano espiritual. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir é profundo, é transformador e pode doer antes de curar. Ao desencarnar, o espírito passa por um processo de despertar gradual. Não há trovões nem anjos com espadas flamejantes. Não há trombetas anunciando o juízo final. Há silêncio. Um silêncio profundo, denso, revelador. E nesse silêncio, algo começa a se revelar. A memória se abre como um livro imenso, e cada página traz uma cena vivida. Cada palavra dita, cada gesto feito, cada olhar trocado, cada oportunidade desperdiçada. André Luiz, no livro Nosso Lar, descreve com detalhes dolorosos esse momento. Ele mesmo, homem de posses e posição social na terra, médico respeitado, dono de patrimônio considerável, ao desencarnar, percebeu que nada daquilo importava. O diploma na parede não veio com ele. Os bens acumulados ficaram para trás. A conta bancária não serviu de passaporte. O que pesava na balança espiritual não era quantos bens acumulou, quantos títulos conquistou, quantas pessoas impressionou, mas quantas vezes amou. E ele, com vergonha profunda que queimava como fogo interior, reconheceu que viveu mais para si do que para os outros. André Luiz relata que passou anos vagando em regiões sombrias, não porque Deus o condenou, mas porque sua própria consciência o colocou ali. Ele se via indigno da luz. Cada vez que tentava se aproximar de ambientes mais elevados, sua própria culpa o puxava de volta. Não havia guardas impedindo sua passagem. Era ele mesmo que não conseguia atravessar. O peso moral era uma corrente invisível, mas mais forte que qualquer aço. Chico revelou que o espírito, ao olhar para trás, não se arrepende de ter sofrido. Arrepende-se de ter feito sofrer. Não se lamenta por ter sido rejeitado. Lamenta-se por ter rejeitado quem precisava dele. Não chora pelas perdas materiais. Chora pelas oportunidades de amar que deixou passar. Chora pela mãe que negligenciou. Pelo filho que não abraçou. Pela esposa que tratou com frieza. Pelo amigo que abandonou. Pelo mendigo que ignorou na rua. O amor que não foi dado torna-se o maior peso da consciência. Cada gesto de bondade que você poderia ter feito e escolheu ignorar. Cada abraço que reteve por orgulho. Cada palavra gentil que calou por pressa. Cada visita que adiou até que fosse tarde demais. Cada telefonema que não deu. Cada eu te amo que ficou engasgado na garganta. Tudo isso volta, não como punição divina, mas como dor moral profunda que só quem sentiu pode compreender. Jacó, no livro Voltei, percebeu logo após a morte que viveu uma religiosidade de aparências. Frequentava templos todas as semanas, citava escrituras de cor, julgava os outros em nome de Deus. Mas quando teve que olhar para a própria alma, quando as máscaras caíram e ficou apenas a essência, viu que tudo era vazio, porque não amou. Serviu à vaidade religiosa, não ao próximo. Usou a fé como escudo para o egoísmo. E isso doeu mais do que qualquer chama poderia doer. Você já sentiu que está vivendo mais para a aparência do que para a essência? Já percebeu que suas orações são mais automáticas do que sentidas? Que suas ações são mais movidas pelo que os outros vão pensar do que pelo amor verdadeiro? Que você se preocupa mais em parecer bom do que em ser bom? Esse é o alerta que o mundo espiritual nos dá através de Chico Xavier. O tempo na Terra é precioso. Cada dia é uma chance de servir, de amar, de compreender, de se redimir, de construir pontes. E quando esse tempo acaba, não volta. Resta apenas a memória do que foi e a dor dilacerante do que não foi. Mas antes de continuar, respire fundo. Sinta o ar entrando em seus pulmões. Sinta seu coração batendo. Você está vivo. Ainda há tempo, porque o que vem agora vai tocar ainda mais fundo. No plano espiritual não há máscaras, não há filtros, não há desculpas.
Não há advogados, não há psicólogos explicando sua infância difícil. A alma vê tudo como realmente foi. E mais do que isso, ela sente. Em nosso lar, André Luiz descreve que durante sua recuperação no mundo espiritual, foi levado a observar os reflexos mentais das ações de sua vida anterior. Ele não apenas lembrou do que fez, ele sentiu o que os outros sentiram por causa dele. Viveu na pele a dor da esposa que ele negligenciou enquanto buscava sucesso profissional. Sentiu a tristeza profunda dos filhos que ele ignorou porque estava sempre ocupado demais. Experimentou a angústia dos empregados que ele tratou com frieza e arrogância. Sentiu a humilhação que causou, a rejeição que espalhou, a indiferença que matou esperanças. Essa é a revisão da vida. Não é um filme que você assiste de fora, comendo pipoca e comentando. É uma experiência que você vive de dentro. Por alguns instantes, que parecem eternos, você se torna cada pessoa que foi afetada por você. Sente a alegria que deu quando doou amor. Sente a dor que causou quando foi egoísta. Sente a esperança que inspirou quando foi generoso. Sente o desespero que espalhou quando foi cruel, mesmo que com palavras pequenas. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, explica que essa revisão é o tribunal íntimo da consciência. Não há juízes externos, apenas o espírito e a verdade. E a verdade é implacável. Ela não condena, mas também não perdoa sem que haja arrependimento genuíno. Ela simplesmente é, e obriga o espírito a ver-se como realmente foi. Imagine agora você mesmo passando por isso. Cada palavra dura que disse, cada gesto impaciente, cada vez que humilhou alguém publicamente para parecer superior, cada momento em que poderia ter consolado alguém e escolheu a indiferença, cada vez que viu alguém precisando de ajuda e fingiu não ver porque estava com pressa, cada mentira que contou para proteger sua imagem, cada traição disfarçada de lealdade. Tudo isso volta, e você sente. O espírito percebe então que muitos de seus sofrimentos no mundo espiritual derivam não do que os outros fizeram com ele, mas do que ele fez com os outros. O egoísmo gera solidão, a negligência gera abandono, a frieza gera isolamento, a arrogância gera rejeição. E tudo isso se transforma em dor espiritual profunda, que não pode ser anestesiada com remédios, não pode ser esquecida com álcool, não pode ser disfarçada com sorrisos falsos. No livro Ação e Reação, André Luiz relata que um espírito foi conduzido a observar o impacto moral de suas ações. O mentor explica com clareza cristalina: a justiça divina não pune, educa. E o arrependimento é o primeiro passo da reparação. E agora prepare-se, porque algo poderoso precisa acontecer. Algo que vai conectar você com milhares de outras almas neste exato momento. E falando em conexão, quero que sintamos juntos algo profundo neste instante. A busca pela compreensão espiritual não conhece fronteiras, não respeita estados ou cidades. Ela pulsa no coração de quem está pronto para despertar. Neste exato momento, há milhares de almas por todo o Brasil sentindo a mesma inquietação, o mesmo despertar, a mesma vontade de viver diferente. Compartilhe aqui nos comentários. De qual cidade e estado você está nos assistindo? Quando vemos cada nome aparecer, São Paulo, Curitiba, Belém, Porto Alegre, Manaus, pequenas cidades do interior que nem sempre aparecem nos mapas, mas estão gravadas no coração de Deus, percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada de despertar. Cada localização é uma luz que se acende no mapa da consciência. Cada nome é uma confirmação de que o amor está vivo, de que há esperança, de que não somos apenas números ou algoritmos, mas almas em busca da verdade, unidas por um fio invisível de compaixão e desejo de evolução. Agora que somos uma comunidade visível, agora que sabemos que não caminhamos sós, vamos seguir compreendendo juntos essa verdade profunda que Chico Xavier nos trouxe com tanto amor. A lei de causa e efeito não é vingança cósmica. Não é um Deus carrasco anotando cada erro para cobrar depois. É harmonia, é educação, é amor em forma de justiça. Cada ato retorna ao espírito como oportunidade de aprendizado.
Você não é punido por seus erros. Você aprende com eles. E o aprendizado vem através da dor moral quando necessário. Não porque Deus é cruel, mas porque a dor é professora que nenhuma alma esquece. Chico sempre ensinou que Deus é amor. E o amor não castiga por prazer, orienta por necessidade. Não destrói por raiva, reconstrói por misericórdia. Não condena por vingança, liberta por compaixão. Mas para que a libertação aconteça, é preciso que o espírito reconheça onde errou. E esse reconhecimento muitas vezes é doloroso. Muitas vezes queima. Muitas vezes arranca máscaras que foram cultivadas por décadas. A alma percebe que viveu presa em ilusões. Achava que acumular era importante. Achava que vencer discussões era necessário. Achava que guardar mágoas era justo. Achava que impressionar os outros era sucesso. Achava que ter razão era mais importante que ter paz. E agora, com a clareza espiritual, com os véus retirados, vê que tudo isso era vazio. Que o único tesouro real era o amor. E o amor ela desperdiçou. Quantas vezes você escolheu ter razão em vez de ter paz? Quantas vezes preferiu guardar o orgulho em vez de pedir perdão? Quantas vezes deixou o tempo passar sem dizer eu te amo para quem merecia ouvir? Quantas vezes priorizou o trabalho em vez da família? Quantas vezes escolheu a raiva em vez da compaixão? Essas são as perguntas que a alma faz a si mesma no mundo espiritual. E as respostas doem, porque a verdade sempre dói quando ignorada por tanto tempo. Porque a consciência não aceita meias verdades. Porque no plano espiritual você não consegue mais se enganar. Mas a dor moral não é eterna. E aqui está a misericórdia divina que faz os céus cantarem. Quando o espírito se arrepende sinceramente, quando a alma chora não por autocomiseração, mas por reconhecimento genuíno do mal que causou, algo sagrado acontece. A dor se transforma em força regeneradora. O remorso se transforma em propósito. A culpa se transforma em missão. No livro Libertação, André Luiz narra a história do espírito Gregório, um obsessor temido que por anos atormentou os vivos e outros desencarnados. Sua história de vida foi marcada por crimes, crueldade, vinganças. Ao desencarnar, mergulhou em regiões densas onde espíritos semelhantes habitam. Por décadas permaneceu ali, cada vez mais endurecido, cada vez mais perdido na própria sombra. Mas quando foi tocado pela prece de sua mãe, algo dentro dele despertou. Ela, já desencarnada e em região elevada, nunca desistiu do filho. Orava por ele todos os dias, no tempo espiritual. E suas preces formavam fios de luz que atravessavam as dimensões e tocavam o coração endurecido de Gregório. Um dia, um desses fios penetrou. A memória do amor que um dia recebeu voltou. Lembrou-se do colo da mãe, do sorriso dela, do carinho que um dia teve e desprezou. E com essa lembrança veio o arrependimento. Gregório chorou. Chorou como nunca havia chorado, não de autopiedade, mas de remorso. Percebeu o quanto fez sofrer, o quanto espalhou trevas, o quanto poderia ter sido diferente. E esse choro foi o início de sua cura. As lágrimas lavaram a alma. O arrependimento abriu as portas que o orgulho havia trancado. Joana de Ângeles ensina: o arrependimento é o início da cura moral. É o despertar da consciência para a lei do amor. É a alma reconhecendo que errou e desejando sinceramente reparar. É a decisão de mudar, mesmo sabendo que o caminho será longo e difícil. E quando isso acontece, os mentores espirituais se aproximam. Não para julgar, mas para auxiliar. Não para condenar, mas para orientar. Porque Deus não desiste de ninguém. E mesmo a alma mais endurecida, mais perdida, mais caída, pode se transformar quando toca o arrependimento verdadeiro. O arrependimento não é fraqueza, é coragem. Coragem de olhar para si mesmo sem máscaras. Coragem de reconhecer os erros sem tentar justificá-los. Coragem de desejar ser melhor. E essa coragem é o primeiro passo da redenção. É a chave que abre as portas do recomeço. Você está pronto para entender como essa transformação acontece no mundo espiritual? Como a alma que caiu se levanta? Como o amor reconstrói o que o ódio destruiu?
Na dimensão espiritual, a alma vê cada pessoa e experiência da vida como fios de energia que se entrelaçam formando uma teia gigantesca e luminosa. Os gestos de bondade brilham como luzes douradas. As omissões aparecem como sombras. Os atos de amor tecem fios brilhantes que conectam almas. As palavras de ódio criam nós escuros que aprisionam. A alma percebe, então, como tudo está conectado. Como cada ato repercute no universo. Como uma palavra gentil pode salvar alguém do suicídio. Como um sorriso pode mudar o dia de alguém. Como um abraço pode curar feridas invisíveis. E também, como a indiferença pode matar esperanças. Como o silêncio pode destruir confiança. Como a frieza pode congelar corações que precisavam de calor. E nos domínios da mediunidade, o instrutor Aulus mostra que os pensamentos humanos formam campos de energia que se entrelaçam, sustentando ou desequilibrando todo o conjunto. Nós vivemos imersos em um oceano mental coletivo. Somos coautores do equilíbrio do mundo. Cada pensamento que emitimos afeta esse oceano. Cada sentimento que cultivamos muda a temperatura dessas águas invisíveis. Cada pensamento é uma emissão vibratória. Cada sentimento é uma onda que alcança outros espíritos, mesmo sem que percebamos. Quando você pensa com amor, eleva o ambiente ao seu redor. Quando pensa com ódio, destrói a harmonia. E tudo isso fica registrado, não em livros de papel, mas na tessitura energética da existência, no tecido invisível que une todas as almas. A alma, ao desencarnar, vê essa teia, vê os fios dourados que criou com gestos de bondade, vê as sombras que espalhou com indiferença e compreende finalmente que não estava sozinha, que cada ação sua afetou outras vidas, que cada omissão sua deixou marcas, que cada palavra teve consequências que ela nem imaginava. E ali, nessa visão total, nessa compreensão plena, o arrependimento mais profundo surge. Não pelo que perdeu, mas pelo que não deu. Não pelo que sofreu, mas pelo que fez sofrer. A alma percebe que poderia ter sido um farol de luz iluminando caminhos, e escolheu ser apenas mais uma sombra passando despercebida. Mas escute bem, essa percepção, por mais dolorosa que seja, também é libertadora, porque com ela vem a compreensão de que ainda há caminho, que a reencarnação é uma bênção, não uma maldição, que voltar à Terra não é castigo divino, é oportunidade misericordiosa de recomeçar, de reescrever a história, de transformar sombra em luz. E agora a revelação mais importante está chegando. Prepare seu coração. Se o que você acabou de ouvir tocou algo profundo dentro de você, se sentiu que não está sozinho nessa busca por compreensão, se percebeu que há um fio invisível ligando seu coração ao coração de milhares de outras almas que também buscam a verdade, deixe seu like. Não é apenas um gesto técnico, não é apenas um clique, é uma forma de dizer: eu também busco evoluir. É uma luz que você acende para que outros encontrem esse consolo também. É um voto de confiança na jornada espiritual. Cada curtida é uma prece silenciosa compartilhada, um sinal de que estamos juntos nessa caminhada de despertar. Quando você curte este vídeo, está ajudando o algoritmo a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam dela. Está sendo instrumento do amor divino. Está participando da corrente de luz que Chico Xavier iniciou e que continua até hoje. A alma não é abandonada em seu sofrimento. Nunca, nem mesmo as mais caídas. Quando o arrependimento verdadeiro surge, quando o espírito finalmente se abre para a mudança, os mentores espirituais se aproximam com ternura infinita. Eles acolhem sem julgar, orientam sem condenar, mostram o caminho sem forçar. Porque o amor verdadeiro respeita o tempo de cada um. Em Missionários da Luz, o mentor Alexandre orienta espíritos em preparação reencarnatória. Ele mostra-lhes como suas escolhas passadas delineiam as experiências futuras. Não como punição, mas como oportunidade de aprendizado e reparação. Ele explica com paciência cada nó criado e ajuda a planejar como desatá-lo na próxima encarnação. Os mentores são instrumentos da lei divina.
auxiliam com amor, mas respeitam rigorosamente o livre-arbítrio do espírito. Eles não impõem, apenas mostram, sugerem, aconselham. Cabe à alma escolher se quer seguir o caminho da luz ou permanecer nas sombras por mais tempo. E muitas almas, tocadas pelo amor dos mentores, escolhem recomeçar, escolhem reencarnar, escolhem voltar à Terra, mesmo sabendo que será difícil, porque compreendem que só através da matéria podem reparar o que fizeram na matéria. Só vivendo novamente as situações que antes desperdiçaram podem transformar erro em acerto. Com a ajuda dos mentores, a alma planeja a próxima encarnação com cuidado cirúrgico. Escolhe provas que favorecerão sua evolução. Escolhe família que oferecerá as lições necessárias. Escolhe corpo físico que trará limitações educativas. Escolhe circunstâncias que a colocarão frente a frente com seus próprios erros. Não é Deus quem impõe essas dificuldades. É a própria alma que escolhe, guiada pela justiça e pelo amor. Ela vê o que precisa aprender e aceita as condições necessárias para esse aprendizado, mesmo sabendo que esquecerá tudo ao encarnar. Em Missionários da Luz, o espírito Segismundo escolhe renascer em um lar de antigos desafetos. Por quê? Porque compreendeu que só através da convivência diária com aqueles que feriu no passado poderá aprender a amar sem condições. Só assim poderá se redimir. Só assim poderá pagar a dívida moral que contraiu. A reencarnação não é castigo, é escola, é universidade da alma. As dores da terra não são vingança divina. São instrumentos de educação espiritual cuidadosamente planejados para que possamos evoluir. E a alma que compreende isso aceita a vida com gratidão mesmo sabendo que haverá sofrimento. Porque ela sabe que cada lágrima derramada com paciência apaga uma culpa antiga. Que cada gesto de amor sincero reconstrói um laço que foi quebrado. Que cada perdão oferecido liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Que cada provação superada com fé é um degrau subido na escada da evolução. E, finalmente, a alma compreende a maior verdade de todas. O amor é a única moeda que vale no universo espiritual. Tudo o mais é passageiro. Títulos não atravessam o véu da morte. Dinheiro não compra entrada no céu. Fama não impressiona os mentores. Só o amor permanece. Só o amor tem valor. Só o amor salva. E quando a alma finalmente entende isso, quando toca essa verdade com o coração aberto, quando permite que ela penetre até a última célula do espírito, algo dentro dela renasce. A culpa se transforma em propósito. O remorso se transforma em missão. A dor se transforma em força. O medo se transforma em coragem. O espírito que antes chorava por ter amado pouco agora deseja ardentemente voltar à terra para amar mais, para servir mais, para ser luz onde antes foi sombra, para construir pontes onde antes ergueu muros, para abraçar onde antes rejeitou, para perdoar onde antes guardou rancor. E Deus, em sua infinita misericórdia, concede essa chance, porque o amor divino nunca desiste, porque a paciência de Deus não tem limites, porque para Ele nenhum filho está perdido. Apenas alguns estão demorando mais para encontrar o caminho de volta. Antes de reencarnar, o espírito passa por um período de descanso e cura. Em Entre a Terra e o Céu, André Luiz descreve hospitais espirituais onde almas doentes são tratadas por equipes de amor e luz. Ali são curadas não apenas as feridas do corpo espiritual, mas as feridas da consciência, as cicatrizes invisíveis, as marcas profundas do remorso. Depois da tempestade moral, vem o refazimento, ensina Manuel Filomeno de Miranda. O amor é o remédio supremo da alma. E quando a alma está curada, preparada, renovada, chega o momento do retorno, o momento de mergulhar novamente na matéria. O esquecimento é bênção. Ao reencarnar, o espírito mergulha no véu do esquecimento para que possa recomeçar sem os traumas do passado pesando sobre os ombros, para que possa construir méritos novos com liberdade, para que possa escolher o bem não por medo do castigo, mas por amor verdadeiro. Em E a vida continua,
espíritos prestes a reencarnar despedem-se dos mentores. É um momento emocionante. Eles estão conscientes de que esquecerão tudo, que não se lembrarão dos planos feitos, que não reconhecerão os mentores quando eles inspirarem pensamentos durante a vida. Mas trazem no íntimo o compromisso de amar mais. E esse compromisso, mesmo esquecido pela mente, permanece gravado na alma. E aqui está a revelação final, alma querida. Você que me escuta agora não está aqui por acaso. Não é coincidência que este vídeo chegou até você. Não é sorte que você está assistindo até aqui. Você escolheu esta vida, escolheu esta família, escolheu estas provas, não como castigo, mas como oportunidade de evolução, como chance de reparar erros antigos, como possibilidade de amar onde antes não amou. E o maior arrependimento que sua alma terá quando retornar ao mundo espiritual será se você desperdiçar essa chance, se viver apenas para si, se deixar o amor preso dentro do peito, se escolher a indiferença quando poderia escolher a compaixão, se guardar mágoas quando poderia perdoar, se permanecer em silêncio quando uma palavra gentil poderia salvar alguém. Neste momento, enquanto você sente essa verdade ecoar em seu coração como um sino que desperta a alma adormecida, pense em alguém que está passando pela mesma busca, pela mesma dúvida, pela mesma sede de compreensão. Pense naquele amigo que vive no piloto automático, naquele familiar que está preso no materialismo, naquela pessoa que você ama e que precisa ouvir essas palavras. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não é sobre números ou estatísticas, não é sobre crescimento de canal, é sobre estender a mão, é sobre ser instrumento de consolo, é sobre participar da corrente de luz que atravessa dimensões. Quando você compartilha, está dizendo a alguém: você não está sozinho e eu me importo. Está sendo o anjo que leva essa palavra de luz a quem ainda busca no escuro. Seja o mensageiro que Chico Xavier foi. Seja a ponte entre o céu e a terra. Compartilhe esta revelação com amor. Se essa mensagem encontrou você no momento certo, se cada palavra pareceu escrita especialmente para a sua alma, não foi acaso. Foi sincronicidade divina. Sua alma está buscando compreensão, está pronta para acordar, está cansada de viver pela metade. Inscreva-se neste canal e ative as notificações, não para consumir conteúdo passivamente, mas para continuar essa jornada de despertar. Cada vídeo que chega até você pode ser a resposta que sua alma pede há tempos. Pode ser a chave que destrava uma porta há muito trancada. Faça parte dessa família de corações despertos que escolheram viver com consciência. O que aprendemos hoje é profundo e transformador. A alma não se arrepende do que viveu, mas do amor que não deu. O inferno não é lugar de fogo, é o estado de consciência culpada que se vê diante da verdade sem máscaras. E o céu não é lugar de nuvens, é a paz da alma que cumpriu seu dever com amor e pode olhar para trás sem vergonha. Você ainda tem tempo, ainda há oportunidade. Cada dia que amanhece é uma chance sagrada de escolher o amor em vez do orgulho, a compaixão em vez do julgamento, a presença em vez da indiferença, o perdão em vez da vingança, a verdade em vez da mentira conveniente. Não espere desencarnar para perceber que o que importa é amar. Perceba agora enquanto ainda há tempo de mudar. Ame agora enquanto seu coração ainda bate. Sirva agora enquanto suas mãos ainda podem trabalhar. Perdoe agora enquanto há quem perdoar. Porque quando você estiver do outro lado, olhando para esta vida com a clareza implacável do espírito liberto, a única pergunta que importará será: quanto você amou? Não quanto você ganhou, não quanto você conquistou, não quantas pessoas você impressionou, mas quanto você amou, quantas vidas você tocou, quantos corações você aqueceu, quantas lágrimas você enxugou, quantas esperanças você acendeu. Escreva nos comentários: eu escolho amar. Sele essa intenção com suas palavras. Deixe essa frase como marca da sua decisão de viver diferente, de amar mais, de ser luz. Quando você escreve, está fazendo um compromisso público com sua própria alma. Está declarando ao universo
porque escolheu o caminho do amor. E o universo responde a essas declarações. Gratidão profunda por ter caminhado até aqui, alma querida. Você não está sozinho nessa jornada. Aqueles que partiram continuam perto, torcendo por você, enviando luz, inspirando pensamentos de amor. E os mentores espirituais observam com ternura cada passo que você dá em direção à evolução. Que a luz do Cristo envolva teu coração agora e sempre. Que os espíritos amigos te guiem em cada escolha. Que o amor se torne a bússola da tua vida, orientando cada decisão, cada palavra, cada gesto. E que quando chegue o momento de retornar ao mundo espiritual, tua alma não sinta remorso, mas gratidão. Gratidão por ter amado, gratidão por ter servido. Gratidão por ter sido, enquanto esteve aqui, um instrumento de luz nas trevas do mundo. E quando seus olhos se fecharem pela última vez na terra e se abrirem na dimensão espiritual, que você possa olhar para trás e sorrir. Sorrir porque amou, porque perdoou, porque serviu, porque foi presença, porque escolheu a luz. E nesse sorriso, toda a dor da jornada será esquecida. Restará apenas o amor, apenas a paz, apenas a certeza de que valeu a pena. Até nosso próximo encontro, que sua alma siga em paz e que teu coração transborde de amor. Você é amado incondicionalmente por Deus e por todos os espíritos de luz. Você é importante para o universo. Você tem uma missão única que só você pode cumprir. Cumpra-a com amor, cumpra-a com dedicação, cumpra-a com a certeza de que cada gesto seu importa. Que assim seja, que assim se faça. Amém.